Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente Características Adquiridas ou Hereditárias. Eu sou a professora Priscila e hoje a gente está, olha só, na nossa atividade 1, aula 6, e o título da nossa aula de hoje é Hemofilia. Acredito que muitos de vocês já escutaram a falar, sobre essa doença. Ela também é considerada uma doença rara, então a gente está aí dentro da nossa atividade 1 falando, de algumas doenças raras e a hemofilia é uma delas. O nosso aprofundamento, só a gente resgatando então um pouquinho essas questões burocráticas, o nosso aprofundamento é o Corpo Saúde e Linguagem, a unidade curricular é Tecnologia e Qualidade de Vida e o nosso componente curricular é Características adquiridas ou hereditárias, aí sim, agora saiu. E aí, gente, olha só, Quem está me acompanhando na nossa aula de hoje, é claro que é o pessoal de Libras. Meninas, sejam muito bem-vindas. Estou com a Natália e com a Amanda, que vão então aí acompanhar a nossa aula de hoje. Muito obrigado, pessoal, por estar aí conosco. E também, para que todos aí possam ter acesso, vou fazer a minha descrição. Sou uma mulher branca, cabelos claros, olhos claros, uso óculos, Estou hoje vestida com uma blusa vermelha, uma calça azul, sapatos pretos, então, para que todos aí possam ter acesso à nossa aula de hoje. Aliás, uma aula bem importante, assim como as nossas outras aulas, justamente porque se trata aí de uma série, a gente está numa sequência de apresentações aí de algumas doenças raras e como essas doenças estão aí ligadas com essas questões hereditárias. E a partir daí, a gente já entra no nosso objetivo da nossa aula de hoje, que é justamente apresentar a hemofilia, seus aspectos genéticos, sintomas e possíveis formas de tratamento. E dentro da nossa aula e do nosso componente, estaremos aí com os eixos estruturantes: investigação científica, mediação e intervenção sociocultural. São esses eixos que estarão nos acompanhando, não só na nossa aula de hoje, no nosso componente também de maneira geral. Então, a gente vai estar aí com esses dois eixos estruturantes, que a gente vai estar aí observando as questões científicas e como que a gente pode trazer uma melhor questão aí a respeito da acessibilidade, principalmente desses portadores de doenças raras. E aí, o que será que a gente viu na nossa aula passada e o que a gente vai aprender hoje? Na nossa aula passada, a gente viu a respeito da distrofia muscular de Duchenne, a gente viu as questões de definição, os aspectos genéticos, hereditários, sinais, sintomas e formas de tratamento. Na aula de hoje, a gente vai ver uma outra doença rara, também genética, que é a hemofilia. Também vamos ver aí a definição e os seus aspectos genéticos e hereditários e alguns sinais, ok? A partir daí, então, a gente já vai começar a nossa aula de hoje apresentando, então, a definição de hemofilia para vocês. Está aparecendo aí na tela. A hemofilia, então, é definida como uma doença genética e hereditária, ou seja, ela passa para os seus descendentes, então passa de pai para filho, afetando a coagulação do sangue. Então, a pessoa que tem a hemofilia, ela sangra mais que o normal. Essas pessoas apresentam geralmente a deficiência nos fatores de coagulação, geralmente o fator 8 e o fator 9, e por causa disso existem aí tipos diferentes de hemofilia. O tipo A se refere então a uma deficiência no fator 8, enquanto que o tipo B se refere a uma deficiência no fator 9. Essa deficiência, a gente vai ver mais para frente, é também numa mutação, que a gente vai ver como que essa mutação então está ligada a esses fatores de coagulação. Esses fatores de coagulação são importantes porque eles ativam as proteínas para realizar a coagulação sanguínea e para formar o que a gente chama lá daquela casquinha, que é quando a gente cai, por exemplo, e aí, conforme vai passando o tempo, vai acontecendo a cicatrização dessa ferida e vai formando aquela película
né, ao redor ali da superfície que foi danificada, que é a famosa casquinha, que aposto que todo mundo já arrancou uma quando já estava ali, né, quase pertinho do momento da cicatrização. E aí justamente, né, vai aparecer aí os aspectos da coagulação. Esses aspectos são importantes porque, primeiro, existe, né, um fator, por exemplo, alguma coisa que acaba danificando a superfície ou de um vaso sanguíneo, ou da sua pele. Então, vamos supor, né, que você está lá andando de bicicleta, você caiu e ralou ali o seu joelho. Conforme você caiu e ralou o seu joelho, dependendo desse ralado, ele não vai afetar apenas a superfície da pele, mas vai afetar ali também alguns vasos sanguíneos. E aí começa a sangrar, né? Quando começa a sangrar, isso já é um sinal, né, de que, opa, né, tá acontecendo ali um sangramento. Isso precisa ser estancado. E a partir daí, eu tenho, olha só, eu tenho plaquetas, glóbulos vermelhos, que vão ser aí ativados justamente por esses fatores de coagulação. Esses fatores de coagulação, eles vão, olha só, vou até apresentar aqui para vocês na nossa lousa, né? Esses fatores de coagulação que estão aqui, eles vão ativar principalmente plaquetas e vão ativar aqui, olha, proteínas que são as fibrinas, que vão fazer então com que haja a formação então dessa casquinha. E a partir daí, então, há o estancamento do sangue, né? Então, para de sangrar. Então, é importante o fator de coagulação? Super importante, porque são esses fatores de coagulação que vão aí, né, elencar quais são as proteínas que serão ativadas para que então aconteça, né, a formação desse processo de cicatrização e, consequentemente, também que aconteça esse processo de coagulação do sangue, para que você não fique sangrando, né, só por um simples machucado ali, né, um arranhão, por exemplo, na sua pele. Mas aí que tem né, a questão, ali que está o problema. Os hemofílicos apresentam, então, essa disfunção nesses fatores de coagulação. Então, fica muito difícil esses fatores recrutarem plaquetas, proteínas e outras células para realizar, então, essa coagulação sanguínea. Essa coagulação fica deficiente e, por causa disso, os hemofílicos acabam sangrando mais do que o normal. A partir daí, como que acontece? Quais são os aspectos genéticos? Então, olha só, assim como lá na distrofia muscular de Duchenne, essa alteração, ela está aqui, olha, no cromossomo X. Ah, professora, então é uma doença ligada ao cromossomo X? Sim. É uma doença ligada ao sexo? Sim, exatamente. Então, como lá na distrofia muscular, aqui também, na hemofilia, esse gene está ligado ao cromossomo X, então também é uma doença ligada ao sexo. É também uma doença ligada ao cromossomo X. Como que acontece, então, essas alterações? Olha só. Então, aqui, vamos supor, os genes aqui, olha, F8 e F9 são normais. Se esses genes são normais, então, eles produzem os fatores de coagulação 8 e 9. O gene F8 produz o fator de coagulação 8 e o gene F9 produz o fator de coagulação 9. Agora, imaginemos que esse gene aqui, olha, está alterado. Os dois ou algum deles está alterado. Nesse caso, não há a produção dos fatores de coagulação. Se os dois genes estiverem alterados, o F8 e F9, eu não tenho, né, a produção dos fatores de coagulação 8 e 9. Mas, se um deles estiver alterado, por exemplo, o F8 está alterado, então eu não tenho o fator de coagulação 8, mas eu tenho 9. Isso vai me ajudar? Um pouco. Isso vai ser menos pior, na verdade. Mas o importante, né, e o ideal seria que os dois estivessem ali funcionando e que nenhum deles estivesse alterado. Mas apresentar a mutação nesses dois genes é pior do que você apresentar a mutação em um deles. E a partir daí, a gente vai para os aspectos hereditários.
Então, como é uma doença ligada ao cromossomo X, então a mesma coisa, 50% dos homens são afetados dentro, né, aí de uma relação onde eu tenho, então, essa hereditariedade, né, esse fator sendo passado aí de pai para filho. A mesma coisa, vamos imaginar uma mulher portadora da hemofilia. Onde eu vejo que ela é portadora? Ela está aqui, olha, no XHzinho. Então, XHzão, né, com H maiúsculo, significa então que não apresenta, né, a hemofilia, ou na mulher, por exemplo, é uma característica onde eu tenho, né, os genes ali atuando normalmente, enquanto que o seu recessivo Hzinho, né, o H minúsculo, significa então que esses genes estão alterados. Aqui na mulher, então, ela é uma portadora porque apenas um dos X dela está alterado, apresenta o Hzinho. E o homem é normal, apresenta aqui, olha, o XHzão normal. Essa mulher, ao se casar com esse homem normal, ela pretende ter filhos. Vamos imaginar, então, como seria a sua prole, a sua descendência. Quem ela poderia, então, enviar, né? Ela poderia enviar ou um XHzão, ou ela envia um XHzinho. O homem vai poder enviar um XHzão, ou ele vai enviar um Y. Para ser mulher, eu tenho que ter os dois X, tanto do homem quanto da mulher. Essa mulher normal, ela recebeu o XHzão normal da sua mãe e o XHzão do seu pai. Essa mulher portadora, ela recebeu o XHzão normal do seu pai e o XHzinho da sua mãe. Esse homem normal, ele recebeu o XHzão da sua mãe. Para ser homem, ele tem que ser, né, tem que ter o Y. E só o homem pode enviar o Y, porque só o homem tem o Y. Então, esse homem normal recebeu o Y do seu pai e o XHzão da sua mãe. E esse homem afetado aqui recebeu o XHzinho da sua mãe e o Y do seu pai. Agora imagine, né, dentro dessa descendência nasceram, vamos supor, 2 mulheres e 2 homens. Dessas 2 mulheres que nasceram, as 2 são normais, apesar de uma delas apresentar o fator traço, né, a ser portadora da hemofilia. Mas, nesse caso aqui, os 2 homens que nasceram, né, os 2 homens aí que nasceram, um deles é normal, que é esse homem aqui, o XHzão Y, e o outro é afetado, que é o que apresenta o XHzinho Y. Por isso que, dentro dessa conjuntura, né, na doença ligada ao cromossomo X, 50% dos homens são afetados. Tudo bem, gente? Eu acho que, né, isso daqui são questões aí genéticas que a gente já viu anteriormente e a gente está aí relembrando para vocês nesses aspectos aí da hemofilia, ok? E aí, gente, seguindo então, né, vamos para os nossos aspectos aí da epidemiologia. A hemofilia, então, é considerada uma doença rara por causa da sua prevalência. Olha só, cerca de 1 em cada 10 mil pessoas, né? Então, olha só, no mundo a gente tem 450 mil pessoas com a doença. Só aqui no Brasil, isso são dados de 2020, a gente tem 12.983 casos, sendo que o Brasil é a 4ª maior população mundial em casos de hemofilia. Ou seja, né, 4ª maior população de pacientes com esse problema, né, com essa doença rara. Então, aqui no país, a gente tem muitos casos de hemofilia, né, dentro aí do nosso país. E apesar disso, né, a gente precisa então resgatar essas questões aí genéticas para a gente relembrar então um pouquinho como que isso acontece. Quais são os sinais, né, e quais são os sintomas? Como eu consigo identificar que uma pessoa então é hemofílica? Os sintomas estão aparecendo aí para vocês, né? Então, sangramentos internos, como nos músculos, na pele e nas mucosas. Isso é importante justamente porque, olha só, esses sangramentos internos claramente não são muito aparentes. A gente não consegue, então, determinar
como lá no primeiro exemplo de vocês, né, que eu passei ali para vocês, do menino lá andando de bicicleta, que acaba caindo, acaba se machucando, ralando lá o seu joelho. Nesse caso, foi algo aparente. Então, a gente viu, por exemplo, lá que o menino, né, não parou de sangrar lá o joelho, então a gente viu que ele apresentava lá um caso de hemofilia, por exemplo. Mas, se existe, por exemplo, uma queda, mas não tem nada aparente, o menino não ralou, nada disso, mas houve um choque, por exemplo, dos seus órgãos, e esse órgão começa a sangrar, aí a gente vai ver esse principal sintoma, né, que são os sangramentos internos. Muitas vezes, o que acontece? Esses sangramentos começam a formar traumas roxos, né? Então, esses sangramentos começam a formar ali lesões roxas pela pele, né? Uma lesão, por exemplo, que a pessoa não sabe, né, não se lembra como aconteceu e justamente começam a formar manchas roxas ali pela pele. Isso pode ser um sintoma de um sangramento interno, principalmente nos músculos, pele e mucosas, formando então esses traumas, né, mais aparentes. Isso não vai acontecer, né? Por exemplo, muitas vezes a gente dá uma pancada mesmo, né? E a gente não se lembra e aparece esse trauma roxo. Mas nesse caso, né, é um trauma ou sem razão aparente. Então, começam a surgir essas manchas roxas sem uma razão aparente, sem eu ter, por exemplo, levado uma pancada, sem eu ter batido, por exemplo, o braço na quina da mesa, né? Então, começam a aparecer esses traumas. Uma outra coisa também é em relação ao tempo. Então, maior tempo para que o sangramento pare. Então, isso são alguns sinais que a gente pode ter aí, né, para justamente conseguir buscar o diagnóstico, né, para que a gente então consiga identificar a questão aí da hemofilia. Dentro do diagnóstico, a maioria das vezes se faz as dosagens. Então a gente tem, olha só, a dosagem no sangue dos fatores de coagulação, geralmente são esses fatores, o 8 e o 9, que são os principais tipos de fatores que podem acontecer ali essa questão da mutação, né? Dentro da coagulação, a gente tem diversos outros fatores de coagulação que auxiliam nesse processo, mas geralmente os fatores 8 e 9 são aqueles onde a gente consegue determinar a questão da hemofilia, são os fatores finais dentro da cadeia da coagulação que fazem então aquele recrutamento das proteínas para realizar ali, né, a devida cicatrização e coagulação do sangue. Por isso, a importância desses dois fatores e por isso também o diagnóstico, né, em relação a esses dois fatores. Então, dosagem sanguínea. O tratamento é um tratamento mais simples, geralmente é a reposição desses fatores deficientes. Então, como eu falei anteriormente para vocês, se eu tenho os dois fatores deficientes, então eu faço a reposição dos dois fatores. Se eu tenho um desses fatores deficientes, então aí eu faço a reposição de um desses fatores que não está ali funcionando como um adequado. E a partir daí, agora, a gente chega no nosso momento da interação. Nesse momento da interação, queria lançar para vocês a seguinte pergunta, olha só. Apesar dos aspectos genéticos hereditários envolvidos, 30% dos casos de hemofilia surgem em famílias sem casos da doença. Por que será, hein? Então, olha só, algo para que vocês, então, fiquem aí pensando. Enquanto vocês estão pensando, também queria avisá-los, né, da avaliação da nossa aula, exatamente. Então, conta aí pra gente o que você achou da aula que você acabou de assistir. Tá aí para vocês aí aparecendo, né, o QR Code, para que vocês entrem, avaliem. E isso é super importante que aconteça, porque justamente, né, a gente vai saber como que tá o andamento aí do nosso componente, ok? No mais, né, agradecer aí a participação de vocês. Vou chamar a nossa vinheta, claro, porque a gente vai entrar no nosso momento de interação. Vou chamar então aí a nossa vinheta e aí a gente se encontra daqui a pouquinho para o nosso momento de interação. Até mais!